Para tudo há um tempo. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Para alguns é a avó ou o avô. Para outros é a mãe ou o pai. Talvez seja um irmão, uma irmã, um amigo ou um amante. Quem quer que seja, quando quer que seja, uma coisa é certa. Todos nós, em algum momento, sentimos a picada da morte. Falamos tanto sobre o início da vida, celebramos o anúncio do sexo do bebê, fazemos festas para encher a criança de presentes e comemoramos cada ano de vida como se o tempo fosse eterno. Compartilhamos histórias do dia em que nascemos, embora sejam histórias que não podemos lembrar, formadas apenas pelos fragmentos contados por outros. Falamos muito sobre o nascimento, mas quase nunca sobre a morte. Na maioria das vezes, só somos forçados a falar dela quando já levou alguém que amamos. Mas não precisa ser assim. Todos nós vamos morrer um dia, então por que não falar sobre isso enquanto podemos? Brindemos a morte. Todos sabem que a morte é o fim de tudo. Para você é quando todas as funções vitais do corpo param permanentemente. Seu coração para de bater, sua respiração cessa, você perde toda a atividade cerebral. O coração falha e o corpo começa a experimentar mudanças na circulação. O batimento cardíaco se enfraquece e a pele já não brilha como o sol de verão. O tom pálido e acinzentado do inverno começa a tomar conta, mais visível nos joelhos, mãos e pernas. A respiração se torna errática, às vezes lenta, às vezes rápida, às vezes fraca, às vezes alta. O ciclo de Cheyne-Stokes começa. Várias respirações seguidas por uma longa pausa sem respirar. E justo quando pensamos que se foi, há mais um suspiro. Ainda não foi, mas está próximo. Em algumas horas, haverá outra longa pausa. Mas desta vez, não haverá suspiro para romper o silêncio. Quando a maioria das pessoas está prestes a nos deixar para o outro lado da vida, elas dizem sentir uma sensação de prontidão, como se estivessem envoltas nos braços da mãe natureza, semelhante ao que um bebê sente no útero de sua mãe. Há uma sensação de conforto, completude, paz. As pessoas geralmente estão bem conscientes do que está por vir e podem até se segurar por algo significativo antes de se entregar. Talvez você espere sua mãe chegar para poder dizer o quanto aprecia tudo o que ela fez por você na infância. Ou talvez faça uma última ligação para um amigo, para perdoá-lo por todas as mágoas. Ou quem sabe esteja aguardando para segurar seus filhos novamente, ou beijar seu parceiro uma última vez. Quando a morte bate à porta, muitas vezes já sabemos quem está ali. Preparamo-nos e arrumamos nossa casa antes de sair, trancando a porta e jogando fora a chave. Ao sair, gradualmente nos tornamos confusos, escorregamos para um estado de inconsciência uma última vez, enquanto puxamos as cortinas do que foi nossa vida. Morremos. Tudo o que acontece até esse ponto conhecemos e entendemos, mas o que ocorre depois ainda é um completo mistério. A coisa mais louca sobre a morte é que frequentemente a descrevemos como irreversível. Está morto, permanece morto. Mas há milhares de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e voltaram, trazendo consigo histórias incríveis. Chamamos essas experiências de quase morte, porque novamente acreditamos que se fosse morte de verdade, elas não estariam vivas para contar a história. Mas será que é verdade? Talvez nunca saibamos. Há uma riqueza de informações sobre experiências de quase morte. Pessoas que foram clinicamente mortas por horas, e em alguns casos dias, voltam à vida com histórias de experiências fora do corpo, memórias do tempo no além, até mesmo com detalhes específicos sobre esta vida que não poderiam ter inventado. Uma coisa que muitas dessas pessoas concordam é que a frase "a vida passa diante dos seus olhos" é verdadeira. Pouco antes do coração parar, muitas vezes somos apresentados a uma visão da nossa vida inteira. Contudo, não é como pensamos. Não são os grandes momentos que passam diante dos nossos olhos. Não é o casamento, a formatura, o primeiro choro do seu filho. São coisas aleatórias. Andar de bicicleta quando criança, sentar na mesa e checar e-mails, olhar para um gato branco enquanto sobe uma escada. São os momentos que não damos importância. Normalmente não lembramos na vida. Que surgem diante de nós na face da morte. Se você pensou que olhar para um gato branco enquanto sobe uma escada é estranhamente específico, é porque é. Um jovem que passou por uma experiência de quase morte viu esse momento como um dos flashes da vida. Contudo, ele não se lembrava de ter estado naquela escada ou visto um gato branco. Após ser ressuscitado, ele conseguiu desenhar a planta da escada,
o apartamento que ela levava e descreveu o gato para sua mãe. Ele contou que, de fato, eles haviam vivido naquele prédio com aquela escada e que lá viviam com alguém que possuía um gato branco. Não é uma história tão louca até você perceber que ele e a mãe se mudaram daquele apartamento quando ele tinha apenas 14 meses de vida. Isso levanta a questão. Estão todas as nossas memórias ainda lá, mesmo as que esquecemos? Quando morremos, vemos tudo o que pensamos ter esquecido durante nosso tempo aqui. O que se foi é apenas temporário. Uma das razões pelas quais a morte é assustadora para muitas pessoas é porque parece muito solitária. Você veio ao mundo sozinho, mas será que partimos sozinhos? Muitos que tiveram experiências de quase morte explicam que viram um parente falecido, ali para escoltá-los ao além, ou para dizer que ainda não era a hora deles. Mas seja qual for o caso, a morte definitivamente não foi tão solitária quanto imaginamos. Quer isso tenha sido apenas um produto da imaginação, tentando tranquilizá-los e fazê-los sentir-se confortáveis em seus últimos momentos, ou realmente fosse o espírito ou alma de seus parentes falecidos, é algo que nunca poderemos dizer com certeza. Contudo, o que sabemos é que, para a maioria das pessoas, a morte não é solitária. Ou pelo menos não parece ser. Falando da alma, este é um conceito que a ciência ainda não conseguiu explicar, ou pelo menos dar uma explicação convincente. Mas com o número de experiências de quase morte associadas a uma experiência fora do corpo, talvez seja a hora de se reconsiderar se é algo que sequer pode ser explicado pela ciência. Uma vez, li a história de um estudante universitário que havia acabado de sofrer uma overdose de remédios para dormir. Eles ficaram clinicamente mortos por 3 minutos na ambulância. No entanto, experimentaram tudo no veículo, não através dos próprios olhos, mas de uma visão em terceira pessoa. Uma experiência fora do corpo. O mais marcante foi que viram o técnico de emergência que estava tentando reanimá-los na ambulância, com cabelo verde menta, tão distinto que não passaria despercebido. Após se estabilizarem no hospital, 3 dias depois, pediram por esse técnico. A pessoa que eles viram enquanto estavam mortos era real. A experiência fora do corpo que tiveram na ambulância estava repleta de memórias reais. Deles deitados no chão da ambulância, máquinas apitando, um técnico lutando para trazê-los de volta. Você ouve histórias como essa e tem que parar e se perguntar: será que realmente não temos uma alma? Seja lá o que isso for, somos literalmente átomos e moléculas reagindo a estímulos que a mãe natureza nos joga. Ou talvez sejamos algo mais. Essas são as histórias e experiências das pessoas que conseguiram escapar da permanência da morte e carregam cicatrizes de batalha para mostrar por isso. No entanto, para a maioria, o que é morto permanece morto. E assim, 1 a 2 semanas depois, é hora de dizer nosso adeus final. Muito do que sabemos sobre a história humana se deve à forma como enterramos nossos mortos. De tumbas a múmias, as pessoas mortas nos deram mais informações do que os vivos deixaram para trás. Os mais antigos locais internacionais de sepultamento conhecidos datam de cerca de 10.000 anos atrás, em Kafze, Israel. Os restos mortais eram cuidadosamente colocados em um caixão, junto com itens como roupas, enfeites e alimentos, e esses caixões eram então colocados cuidadosamente em uma caverna. Também havia evidências na caverna de que os vivos pintavam os restos mortais, faziam festas e grandes banquetes para homenagear sua passagem, e as pessoas eram enterradas em grupos familiares. Isso significa que, mesmo há 10.000 anos, a humanidade já compreendia o significado da morte e a necessidade de celebrar uma vida bem vivida. Até hoje, diferentes culturas realizam funerais de maneiras diferentes. A maioria das pessoas se reúne para relembrar a vida que foi vivida, falando sobre todas as coisas boas que a pessoa fez enquanto estava viva. Muitas organizações religiosas rezam sobre os restos mortais para garantir um desfecho favorável na vida após a morte. Durante os períodos de luto, as pessoas se reúnem para confortar e apoiar os entes queridos da pessoa falecida. E uma das coisas mais importantes é garantir que o corpo da pessoa seja adequadamente enterrado para honrar sua memória. Para outras culturas, porém, o corpo é frequentemente deixado sozinho, visto como apenas uma casca do que a pessoa era. Essa carcaça é deixada para a natureza e para os animais se alimentarem, porque eles não acreditam que um enterro adequado é necessário para garantir que a alma da pessoa viva em paz. É interessante pensar sobre isso.
Funeral é realmente para a pessoa morta ou é para aqueles que ficam para trás? Afinal, uma vez que você está morto, o que acontece com o seu corpo não importa muito para você. Você sente alguma coisa? Se sente, já não podemos mais perguntar. No final das contas, a morte é um mistério que todos nós teremos que desvendar um dia. Até lá, temos apenas nossas histórias, mitos e ideias sobre o que pode acontecer quando morrermos. Como somos humanos, sempre queremos explorar o desconhecido. Portanto, em vez de temer a morte, por que não abraçá-la e usá-la como uma ferramenta para celebrar a vida? Afinal, cada momento que vivemos, desde os mais simples até aqueles que esquecemos, tudo contribui para a história da nossa existência.